para aproveitar o Salazar, se você me permite, claro. Porque tem uma notícia que pode ser uma bomba, e o Salazar provavelmente já deve estar sabendo, que é o seguinte: a TV Sky Sports da Inglaterra, e não é qualquer televisão, né? É uma TV importante, deu uma notícia hoje de que um diretor do West Ham viajou aqui para o Brasil para conversar com o Corinthians sobre o Yuri Alberto. Ou seja, desmanche, né? Seria mais um. Se bem que essa altura do campeonato, vender o Yuri Alberto seria até um favor que o West Ham faria. Mas, enfim, a informação é essa, vem da Inglaterra essa informação, acabou de pipocar, acabou de estourar, através da Sky Sports, que é uma TV britânica, uma TV da Inglaterra importante, de que um diretor do West Ham veio aqui para o Brasil, já veio para o Brasil para conversar com o Corinthians sobre o Yuri Alberto. A janela termina hoje que dia que é hoje? Dia 26, 27? Isso, a janela termina dia 1º. Então tem que resolver isso nas próximas horas. Salazar, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, mas você tem alguma informação sobre isso? Lá no Corinthians alguém recebeu a informação? E no seu destaque final, mostre aí se você está fechando o Allianz Parque para que eu possa voltar com eles para falar de Libertadores com o Palmeiras e depois, na sequência, Corinthians. Pois não, Salazar? Rafa, um abraço pro Cereto, grande amigo. O que eu tenho de informação sobre isso é o seguinte: me disseram que se ele está vindo para o Brasil, ele ainda não desembarcou em São Paulo. Foi a informação que um dirigente do Corinthians passou para mim. Olha, se estão viajando para cá, ainda não desembarcaram, porque ninguém procurou o Corinthians oficialmente, pelo menos ninguém do West Ham. Mas é importante lembrar, o Yuri Alberto, apesar da má fase aqui no Corinthians e tudo mais, os números dele não são ruins nesta temporada e, de fato, tem muita gente de olho. No mês passado foram 2 propostas recusadas que chegaram aqui para o Yuri Alberto e acabaram não tendo andamento. É um jogador que, em má fase ou não, tem mercado, é jovem e a gente vai ter que aguardar para ver se esse diretor vai mesmo se reunir com os dirigentes do Corinthians, Garrafa. E depois, mais tarde aqui, vocês vão ver aí no Gazeta Esportiva, tá um material todo preparado sobre a questão do Murilo, que gerou muita polêmica, né? A gente bancou que o Murilo não estava vendido e, de fato, ontem isso se confirmou. Agora, na tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro, chileno, para a gente passar e avaliar a situação do Corinthians, né? Vamos lá, quero a classificação por gentileza, tá aí, ó. Então, já na parte onde está o Corinthians, a metade a segunda página da tabela. O São Paulo é o 11º com 28 pontos, Cruzeiro tem 25, é o 12º, aí vem Corinthians com 25, mas tem um jogo a menos, o Internacional também 25, Goiás 24, o Bahia perdeu, permanece com 21, o Santos perdeu, permanece com 21, o Vasco perdeu, permanece com 16, o Coritiba perdeu, permanece com 14. O Corinthians deu um pouco de sorte aí em relação aos seus rivais. A diferença poderia ter caído, o Corinthians teve ficado... do Cruzeiro, que tem 25 para baixo, todo mundo está ameaçado. Todo mundo ameaçado? Até porque você pode ver, todos têm 6 vitórias, 5 vitórias. Depois tem aquele grupo que é o Vasco, que realmente está 90% para cair, é 4 vitórias, 3, aí a América e Coritiba. O nosso São Paulo, sabe por quê? O Corinthians tem um jogo a menos. O São Paulo... Mas ele tem jogo contra o Grêmio, o dia que o Grêmio está jogando bem. Diferente. O Corinthians pode chegar a 28. Eu coloco o São Paulo nessa... correndo risco. Eu não acho. Não acredito que vai cair nem São Paulo nem Corinthians. Eu acredito que o Corinthians não vai vencer fácil o Grêmio. São Paulo tem 3 pontos a mais que o Corinthians, só que tem um jogo a mais também. Na tabela tá ameaçado, mas jogando, eu acho que o Corinthians tem bola para sair daí, Internacional vai sair daí. Quem vai entrar nessa briga e vai ficar até o final é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, aí vem Goiás, Bahia, Santos, Vasco, Curitiba e América. Aí, para mim, são esses que vão lutar para não cair. O Corinthians e o Internacional vão sair fácil daí, porque tem muito futebol. E o São Paulo nem pensar chegar aí. Para mim, quem entra na briga é o Cruzeiro, aí vem... Agora é o Santos. Então, quando o Cereto vai dar a opinião dele já sobre esse Corinthians, coloca na tela a sequência de jogos do Corinthians. Atenção para você aí em casa. A sequência de jogos do Corinthians. Tem muita gente achando que não está ameaçado. E o Salazar lembrou bem, viu no grupo também hoje, Garrafa, que essa sequência é a sequência que o Luxemburgo assumiu. Né? Agora vai inverter Vamos mostrar essa sequência, Cereto. Mas é complicado. Corre risco o Corinthians. Tem a sequência aqui, Chile, por gentileza. Vamos lá. Corinthians tem Palmeiras em casa, depois Fortaleza fora. Que tá numa regularidade muito grande. Corinthians tem Botafogo na Neoquímica Arena, o líder do campeonato. Tá? Esse é o recorte do Corinthians. Depois vem na sequência São Paulo no Morumbi. Olha os jogos do Corinthians, gente.
Depois, o Flamengo. Regular pra caramba. Olha a sequência. Aí acho que tem que avaliar se corre risco olhando para essa sequência. Aí vem Fluminense. Só clássico. No Maracanã. Só jogo pesado. Só clássico, pô. Só jogo pesado. Aí pega uma galinha morta. E aí, aqui, dá uma refrescada. Então, nos 7 jogos para cima, são jogos pesados. Com esse cenário, ameaçado pelo rebaixamento, Sereno? Não, e se eu não me engano, ainda tem nessa sequência o Grêmio, que é o jogo que tem para fazer, que o Corinthians ainda não fez. O jogo a menos. O jogo a menos. Quer dizer, é uma sequência pesadíssima do Corinthians. Eu acho que o Grêmio está nos 7 jogos, é isso. Não mostrou? O Grêmio está aqui nesse meio aqui. Está no meio. Então, olha só. O América é o 8º jogo. Então, dá uma olhada. Passando, vai Palmeiras, Fortaleza... depois São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio. Coçar, e aí, gente? Tem que se coçar. Olha, depois do jogo do Fluminense, que o Corinthians for disputar, aí sim, aí a história é totalmente diferente. Aí sim a gente pode dizer assim, olha, o Corinthians, agora, que corre risco, com certeza. Lógico que corre. Tá com 24 pontos, pô. O quarto último, tá com 21. Que é o Santos. Se tivesse vencido hoje, cairia para 1 ponto de diferença. O Santos perdeu para o Atlético. Eu acho que o Corinthians corre um sério risco de rebaixamento. Não é pouco, não. É um sério risco de rebaixamento. Essa sequência foi a sequência que jogou o Corinthians para a zona de rebaixamento no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quando o Lucha assumiu o comando. Quando o Luxemburgo assumiu o comando. O Luxemburgo assumiu o comando um jogo depois do jogo do Palmeiras. Porque contra o Palmeiras foi o Danilo, técnico interino. Então, e o Corinthians não está jogando bola, gente. O Robert disse que o Corinthians tem bola para sair. Pode ter potencial para sair da zona de rebaixamento. Não tá apresentando, mas não está apresentando, não está mostrando bola para sair dessa zona de rebaixamento. Nem com esses números aí, Robert, você acredita que o Corinthians corre risco? Não acredito. Não acredito mesmo. E os outros que estão lá embaixo também tem que ganhar, tem que fazer a dele. E aí é o que é o mais difícil, né? Não é só o Corinthians não pontuar. Eu acho que o Corinthians pontua aí mesmo nessa sequência difícil. O Corinthians também é outro time, comparando com o Corinthians no primeiro turno. Quando o Luxemburgo assumiu, pô, pelo amor de Deus, o Corinthians é um time... Mestre Alberto Helena Júnior, pois não, só um detalhe, você pode ver que todas essas equipes que estão aí embaixo, a única que entrou aí e não saiu mais foi o Vasco. Porque o resto, no primeiro turno inteiro ficou ali embaixo. América, Vasco e Curitiba. América, Curitiba, depois entrou o Vasco e não saiu mais. E o Corinthians, no primeiro turno, como se disse o Cereto, ele ficou lá embaixo o primeiro turno inteiro. E agora continua ali, perto ali da zona do, como diz o Luxemburgo, da confusão. E a bola que o Corinthians está jogando? Não está merecendo. Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado também como São Paulino, porque o São Paulo tem 3 pontos a mais, repite, um jogo a menos. E o São Paulo está jogando bem a Copa. Estamos no Corinthians. Mas não é enquete? Não, é o Corinthians. Se o Corinthians corre risco de rebaixamento. Calma, vai chegar só me borrifa, cara. Mas você está querendo mudar o roteiro. Vai chegar o que vocês estão focando só no Corinthians. Eu acho que o São Paulo está numa situação muito semelhante, não está jogando nada, exceto os jogos da volta das Copas aí. Tá certo, o coração falou mais alto nesse momento. Por quê? Ele abandonou a carapuça. Precisa passar o VT do São Paulo e América. Passa que a gente fala de outros assuntos a respeito do São Paulo e repete esse. Com essa sequência e com os números do Corinthians, o senhor acha que tem que ficar muito atento, ainda corre risco? A sequência é pesada, hein, mestre? A sequência é pesada, o risco sempre existe, mas cá entre nós, acho que o Corinthians não cai, não. Ele tem tendência a melhorar tecnicamente, o que possivelmente vai levar a evitar uma situação mais catastrófica. E o prof, né? O professor Vanderlei Luxemburgo, está preocupado com o rebaixamento? Ele foi perguntado sobre isso, claro, na coletiva. Está preocupado, Vanderlei? A pergunta rolou ontem, né, Vanderlei? Eu estou desde o início convivendo com isso, com essas perguntas. E em momento algum respondi sobre isso aí. Nós temos hoje 25 pontos, temos um jogo a menos. Se nós tivéssemos a vantagem de ganhar o jogo a menos, nós estaríamos com 28 pontos. 28 pontos estaria na zona de cima da tabela. Então essa pergunta vai sempre existir. Desde o início eu estou convivendo com ela. Então não vai mudar o meu pensamento. Entendo esse risco, ele acertou em priorizar a partida contra o Estudiantes? Eu acho que não. Pela Sul-Americana, porque o Corinthians tinha, né, Goiás, depois tem terça-feira na Argentina o Estudiantes, e depois o clássico contra o Palmeiras. O que o Vanderlei fez? Colocou um time reserva, teve que usar de alguns titulares no segundo tempo, e vai com força máxima para tentar uma vaga, joga por um empate na Argentina para tentar uma vaga
a semifinal da Sul-Americana. A estratégia do professor foi correta? Eu acho que não. Eu acho que é um grande equívoco do Corinthians ter priorizado a Sul-Americana depois de ter priorizado o Campeonato Brasileiro. Primeiro o Corinthians priorizou o Campeonato Brasileiro, né, em detrimento da Sul-Americana. Depois que caiu fora da Copa do Brasil, mudou de ideia e aí priorizou a Sul-Americana. A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Pode dar vaga para o Mundial, pode dar vaga para a Libertadores, mas é a segunda divisão da Libertadores. Não vale muita coisa. Mas dá dinheiro, dá dinheiro. Mas dá dinheiro. Mas o Corinthians não pode cair de novo. O Corinthians não pode ser rebaixado. O Corinthians tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Mas para jogar com o Goiás, gente... A molecada tinha que dar conta do recado, pô. Eu acho que a estratégia foi certa. Garrafa, eu teria feito isso também. Garrafa, eu já falei aqui e vou repetir. Não se poupa jogador que 20, 25 anos. Se poupa Renato Augusto, que é diferente. Pra mim, o Renato Augusto tem que jogar só na Neoquímica. Porque ele é diferente. A luz dele é diferente. Agora, se eu poupar Rojas com 22 anos de idade? Pô, pelo amor de Deus, pô. Aí não. Não concordo. Não era comum na sua época, Robert, mas não hoje era, tá a gente assim. jogava 4 domingos. Tá louco. Da Mora vai ser poupado. O cara que entrar no nosso lugar, roubava a nossa posição, a gente não dava mais bicho, dava reserva. Voando, tá louco, não. A briga contra o rebaixamento no Brasileirão promete ser acirrada até as últimas rodadas.